Boa tarde a todos, aqui é o professor Lucas de Matemática. Estarei fazendo essa videoaula. Irei fazer o exercício 1 da atividade 3 do segundo ano, certo? Segundo colegial. O exercício 1 aqui fala o seguinte, ó. Eu tenho dois polígonos congruentes. O exercício falou para mim que esses dois polígonos são congruentes, ou seja, são iguais, né? E o primeiro polígono ABCD e o segundo polígono EFGH, certo? Então a gente fala sempre, nessa ordem, né? Então a gente sempre fala nessa ordem, da menor letra para a maior, né? Em ordem crescente, ou seja, EFGH, certo? ABCD, sempre nessa ordem que a gente fala. Então, esse exercício, o item A do exercício 1, ele fala o seguinte, ó. Quantas unidades na horizontal e quantas unidades na vertical do polígono ABCD devem ser deslocadas para que no final coincidam com o polígono EFGH. Ou seja, ó, ABCD, quantas unidades na horizontal, ou seja, no eixo X, e na vertical, ou seja, no eixo Y. Então, horizontal é eixo X, vertical é eixo Y. Quantas unidades eu tenho que deslocar de maneira que o polígono ABCD coincida, ou seja, fique em cima do polígono EFGH. Então, pensa comigo, ó. Analisa aqui, esse biquinho aqui, ponto H. Esse biquinho também, ponto D. Então, esse ponto e esse ponto, observe que essa reta aqui, ó, esse segmento de reta GH, né, e DC tem a mesma direção, tem a mesma inclinação. Então, se esses dois segmentos de reta têm a mesma inclinação em relação ao eixo X, então eu vou usar o ponto H e o ponto D, certo? Então, o que eu vou fazer então? Ó, vou pegar esse bico e vou pegar esse bico, ou seja, a diferença aqui que esse ponto D está mais embaixo e esse ponto H está mais para cima, né? Mas é o mesmo vértice, né? Então, como o exercício me garantiu que os dois polígonos são congruentes, esse vértice é igual a esse. E o vértice G é igual ao vértice C, o F é igual ao B e o A é igual ao E. A diferença é que cada vértice tem coordenadas diferentes no plano, ou seja, cada vértice está numa posição diferente no plano cartesiano, tá bom? Então, vamos lá, ó. O vértice H e o vértice D. Beleza. Quantas unidades eu tenho que deslocar na horizontal? Então, o vértice H, o X dele vale 7, ó. O Y vale 2, ó. X7, Y2. Ó, se eu projetar no Y, 2, se eu projetar no X, 7. Já o vértice D, o X é 2, o Y é 0. Toda vez que o ponto está em cima do eixo X, o Y vale 0. Então, quantas unidades que eu tenho que deslocar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, então, para que o polígono ABCD coincida com o polígono EFGH, ou seja, para que ele fique em cima do outro, ó, eu tenho que deslocar, então, 5 unidades na horizontal. E na vertical, o que eu vou analisar? Ó, o vértice, pensa comigo, o mesmo vértice aqui, ó, vértice D e o vértice H, vou considerar o mesmo. O vértice H, o Y vale, ó, o X vale 7, o Y vale 2, ó. O vértice D, o Y vale 0, ou seja, de 0 para 2, qual que é a distância? Ó, 1, 2. Então, eu vou ter que deslocar 2 unidades na vertical, certo? Então, 5 unidades na horizontal e 2 unidades na vertical. Aí, esse polígono vai coincidir com o outro, ou seja, vai se sobrepor ao outro, vai ficar em cima do outro, certo? Agora, o item B, ó. Represente em uma matriz A4 por 2 as coordenadas dos vértices do polígono ABCD, de maneira que
cada linha da matriz contém coordenadas de um ponto, com a abscissa na primeira coluna e a ordenada na segunda coluna. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, ó, os vértices do polígono ABCD. Então, o vértice A. O x vale 1, o y vale 1, certo? O vértice B. O x vale 1, o y vale 3, ó. Ó, x1, y3, vértice B. Vértice C, o x vale 3 e o y vale 1. x3 e y1, certo? E o vértice D, o x, quando o ponto está em cima do eixo x, o x vale 0, o y vale 0. Então, o x aqui vale 2 e o y, você projeta no eixo y, dá 0, ó. X é 2 e y é 0. Aí, o que ele quer que eu faça? Ó, ele quer que eu obtenha a matriz A 4 por 2 de maneira que as coordenadas na primeira coluna contenha a abscissa. A abscissa quer dizer os valores de x. E ordenada quer dizer os valores de y. Então, essa matriz vai ficar 4 por 2. Como vai ficar então? Ó, na primeira coluna, os valores de x, o exercício que é. Então, ó, dos pontos. Eu vou colocar na ordem, ó, A, B, C, D. Então, x do A é 1, x do B é 1, x do C é 3 e o x do D é 2. Agora, na segunda coluna, a ordenada, ou seja, os valores de y, né? Y do A é 1, y do B é 3, y do C é 1, y do D é 0. Ou seja, x na primeira coluna e y na segunda coluna. Certo? É o que o exercício quer que eu faço. Então, essa é a matriz A 4 por 2, seguindo as condições que ele me determinou. Agora, o item C. Vamos lá. Represente em uma matriz B 4 por 2 as coordenadas dos vértices do polígono EFGH de maneira que cada linha da matriz contenha coordenadas de um ponto com a abscissa na primeira coluna e a ordenada na segunda coluna. Então, vamos lá, ó. Vamos analisar, então, ó. Vamos olhar aqui, polígono EFGH. Ponto E, vamos localizar, vamos achar as coordenadas do ponto E. Ponto E, ó, o x vale quanto? 6. O y vale quanto? Ó, projeta no y, 3. Esse é o ponto E. Ponto F. O x vale 6 também, mas o y vale quanto? Vale 5. Então, vai ficar x6, y5. Ponto G. O x vale 8 e o y vale 3. Então, o x é 8, o y é 3. O ponto H, o x é 7 e o y é 2. Ó. x7, y2. É a mesma coisa do item B. A questão agora que é outra matriz que ele pediu para me chamar de B, né? Então, vou chamar matriz B 4 por 2 é igual. O que vai mudar que são os valores, né? Então, na primeira coluna, a abscissa, na segunda coluna, a ordenada, ou seja, x, os valores de x na primeira coluna, os valores de y na segunda coluna. Então, vou colocar na ordem, ó, E, F, G, H, ó. X é 6 do E. X do F é 6 também. X do G é 8 e o X do H é 7. Agora, o Y do E é 3, Y do F é 5, Y do G é 3 e o Y do H é 2. Então, tem a matriz aí B 4 por 2. Certo? Agora, vamos para o item D. Escreva a matriz C4 por 2 de tal forma que A mais C é igual a B. Então, ué, professor, eu tenho a matriz A, né, que a gente achou, é a matriz B. A matriz C eu não tenho. Eu vou isolar a que eu quero, que é a C. C é igual B, o A está positivo, passa para lá o quê? Negativo. C é igual B menos A. Então, eu tenho como achar a matriz C. C é igual. Quem que é a matriz B? Vamos pegar ela, ó.
A matriz B, 6, 3, 6, 5, 8, 3, ó. 6, 3, 6, 5, 8, 3 e 7, 2. Matriz B, menos a matriz A, ó. 11, 13, 31 e 20, ó. 11, 13, 31 e 20. Ou seja, matriz B menos a A. Então, vamos lá. A gente pode subtrair somente elementos que estão na mesma posição. Linha 1, coluna 1, com linha 1, coluna 1, e assim por diante. 6 menos 1, 5. 3 menos 1, 2. 6 menos 1, 5. 5 menos 3, 2. 8 menos 3, 5. 3 menos 1, 2. 7 menos 2, 5. 2 menos 0, 2. Ou seja, essa é a matriz C. 4 por 2 também, né? 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2. Olha que detalhe interessante. Cheguei na matriz C. Por que que na primeira coluna, que representa aqui o X, e na segunda coluna representa o Y, por que que deu tudo 5 e deu tudo 2? Lembra que atrás aqui, ó, no item A, como teve um deslocamento, a gente deslocou um polígono de maneira para que ele coincida com o outro, ou seja, se sobrepõe ao outro, né, fica em cima do outro. Olha que interessante. Quantas unidades na horizontal a gente deslocou? 5. E na vertical? 2 unidades. E o eixo horizontal não representa o X, o eixo vertical não representa o Y, ou seja, bateu certinho, ó. Deslocou 5 unidades no eixo X e 2 unidades no eixo Y. Então, para vocês verem, né, que a matemática, uma coisa casa com a outra, né? Vocês viram que interessante? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.